Olá pessoal, tudo bem? No programa de hoje vamos falar sobre um assunto que para alguns pode até parecer delicado e doloroso, mas eu garanto que é necessário. A importância de construirmos um casamento saudável e sólido. Isso porque, gente, estabelecer uma união verdadeira, feliz e construtiva vai muito além apenas do amor romântico. Toda relação exige muita entrega, respeito, diálogo e, é claro, cuidado diário. Recebemos no programa de hoje o vereador Cláudio Apolinário, que tem a proteção da família como direcionamento para políticas públicas no município. A nossa especialista de hoje ajuda homens, mulheres e casais a fortalecerem seus vínculos afetivos através da terapia. No Desafio Inspiração, a junção entre dança, educação e terapia como fonte de transformação para uma relação saudável. E no Arte em Movimento, o artista misterioso de hoje cria uma obra que explora poesia, filosofia, cores, texturas e materiais naturais. Então, bora entender como cultivar um espaço onde o amor possa se fortalecer e florescer a cada dia. O programa Inspiração começa agora, então vem comigo. Como todo programa, a gente começa o nosso bate-papo com o vereador. E para essa semana, eu não poderia deixar de convidar Cláudio Apolinário, um parlamentar que tem a família também como seu foco para os projetos de lei e discussão que ele promove. Vereador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso Inspiração. Priscila, a honra é minha, é um prazer estar com vocês aqui no programa Inspiração para contribuir com a sociedade, falar sobre família, então é algo maravilhoso, é uma honra estar com vocês. A gente gosta sempre de trazer um bate-papo para que a gente fale não só do vereador, como alguém que está cuidando do nosso município, mas para que a gente entenda e conheça mais da pessoa do Cláudio. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, como você chegou na vereança, né, como você tomou essa decisão de servir, porque a sua família tem que estar ali junto, no apoio, né, e esse cuidado mútuo, né, essa cumplicidade faz toda a diferença. Sem toda dúvida, eu creio que a família é a base de tudo, né, a gente vê a sociedade como, a família dentro da sociedade como algo basilar, literalmente a base. Então, hoje a minha esposa, os meus filhos, eu tenho 3 filhos, né? Sou casado com Elisângela Apolinário, né? Eu tô com 50 anos, ela também com 50, empatou comigo agora. Eu vou desempatar com ela logo, mas enquanto empata, ela já mandava sem o empate, agora com o empate manda mais ainda, né? Mas a minha esposa é uma base para mim, os meus filhos sempre caminhando juntos, então hoje a família, eu entendo que ela é fundamental na vida parlamentar. Eu creio que um parlamentar que não tem o apoio da família, certamente ele vai ter dificuldade de lidar com o mandato, porque o mandato exige muito, né, muitas agendas, muitos compromissos, muitos assuntos para serem tratados, e hoje eu vejo na minha família uma apoiadora absoluta. Desde o momento em que eu tomei a decisão de ser vereador pela cidade de São José dos Campos, foi minha primeira candidatura em São José, com quase 5 mil votos, e certamente a família tem peso fundamental nessa minha eleição. Tem que estar ali apoiando você, né? E que projetos você tem, né? Uma vez que você está galgando esse lugar da vereança para poder ter uma escutativa aí do nosso munícipe, né? O que você tem nos seus projetos para fortalecer aí essa questão da união familiar? Priscila, vamos lá, olha, eu tenho comentado que família ela é basilar, como eu acabei de comentar no início. A gente entende que família é fundamental. Quando nós falamos em família, eu estou falando, obviamente, em pai, mãe e filhos, e a gente entende que a primeira autoridade na vida de qualquer ser humano, todos nós seres humanos precisamos de uma autoridade sobre nós, né? Isso na vida social, na vida conjugal, então sempre há uma figura de autoridade. E se nós pensarmos na criança, quando ela acaba de nascer, a primeira figura de autoridade é o pai e a mãe, né? São eles que ensinam os valores principais. Dentro do meu mandato, eu apresentei 10 projetos agora no primeiro semestre. Dos 10 projetos, 40% deles, 4 projetos, são na área da educação. E eu creio que tem tudo a ver com família. Sim. Levando em consideração que família é esta base, e a família é quem dá autoridade sobre a criança, eu costumo dizer que o primeiro não que a criança ouve é da mãe e do pai, né? Eu me lembro da minha esposa quando teve os meus filhos, e o primeiro não que eles ouviram foi quando eles morderam o seio da minha esposa, no momento de amamentação. Um momento tão gostoso entre mãe e filho, mas é um momento que também tem alguns momentos de trauma.
Né? Eu me lembro até hoje do meu filho, que a minha esposa estava do lado dele, ela já tinha falado para ele, não morde, ele mordeu mais forte, e ela deu um tapa, ele falou, não. E este não, por mais que ali foi um trauma para ele, chorou muito, mas é onde vai colocando os nossos limites. Tá bom, vereador, mas o que isso tem a ver com a área da educação? Quando uma criança ela vai para a escola, quem passa a autoridade dos professores sobre os filhos são os próprios pais. Sobre as crianças são os pais, que já vão para a criança e dizem o seguinte, respeita o professor é uma autoridade sobre você. Então eu entendo que o professor ele tem um papel fundamental, a educação tem um papel fundamental. Então, nesse sentido, é que nós entendemos que os professores, embora eu respeite a figura dos professores, eles não podem ultrapassar este limite. Ou seja, se os pais são autoridade, os pais precisam ser respeitados, inclusive pelos professores. Os pais respeitam os professores respeitam os pais. E por isso que um dos projetos que foi inclusive aprovado recentemente e vai para a sanção do prefeito é a comemoração, institui a comemoração do Dia dos Pais e o Dia das Mães nas escolas. Entendendo que família é este fundamento, os pais precisam ser valorizados. E infelizmente em muitas escolas, e não apenas em São José, inclusive através da aprovação desta lei agora, vários vereadores de várias cidades têm vindo ao meu gabinete pedindo projeto para apresentar nas suas cidades, que é valorizar o pai e a mãe, é valorizar a família. Sim. Porque se eu não valorizo a família, se eu não valorizo essa base da sociedade, você imagina, se o pai ele perdeu a autoridade, se a mãe ela perde a autoridade sobre seus filhos, alguém vai ter essa autoridade. Porque, repito, todos nós vivemos debaixo de autoridade. E aí quem será essa autoridade? O Estado? Quem será essa autoridade? O narcotráfico? Então, se nós tiramos a autoridade do pai e da mãe, a gente acaba perdendo este senso e a gente perde esse equilíbrio da sociedade. Então, eu entendo que através deste projeto, a gente devolve a autoridade para os pais, a gente honra o pai, e aí eu sou cristão, sou evangélico, né? Há um texto bíblico que diz honra o teu pai e a tua mãe. Então, o honrar o pai e a mãe vai consolidar melhor ainda, ou ainda mais, a sociedade brasileira. Então, eu creio que a família, sendo instituição divina e sendo esta base, ela será fortalecida através deste projeto e de outros projetos que eu tenho também na Câmara Municipal. Muito bom. Vereador, agora é um momento que as pessoas têm a oportunidade de conhecer um pouquinho mais de você, ainda mais que você está agora no seu primeiro mandato e as pessoas querem conhecer mais quem é o Cláudio. Antes de você ser vereador, conta um pouquinho da sua história pra gente, por favor. Olha, durante 30 anos eu atuei na área de gestão empresarial. Então, gestão empresarial, sendo CEO de algumas companhias, treinamentos de altos executivos. Então, isso eu atuei desde os meus 20 anos de idade, né? Então, dos 20 aos 50 eu atuei na vida de gestão. E após isso vim para a vida profissional, para a vida como vereador. Na minha vida profissional passei por inúmeras empresas. A minha última experiência profissional fiz gestão simultânea de 5 empresas. O meu forte da minha profissão era pegar empresas quebradas e transformá-las em empresas estruturadas. Nessa última gestão que eu fiz, peguei a empresa com um faturamento negativo de R$600 mil, eles tinham um faturamento de R$900 mil e uma despesa mensal de R$1,5 milhão. 5 anos depois de contrato, conseguimos entregar a empresa com um faturamento de R$320 milhões de reais ano. Então, essa é a minha experiência profissional na busca sempre de promover crescimento. E acredito que isso vai me ajudar muito no mandato. Porque a gente vê hoje muitos vereadores, e não há nada de errado nisso, sim, mas vereadores focados em bairros específicos. Eu sou vereador do bairro X, sim, do bairro Y, e eu vejo que é uma característica muito forte em São José dos Campos, né? Algumas pessoas na época de campanha me ligaram perguntando onde eu morava. Eu falei, por que a pessoa quer saber onde eu moro? E aí a pessoa, saber se você tem um partido, né? Para saber se eu vou ajudar naquele bairro ou não. Como a minha área sempre foi a área da gestão, a minha visão é um pouco mais ampla. Então eu pretendo não trabalhar por um bairro específico, mas trabalhar pela cidade como um todo. Tanto que um dos projetos de lei que eu apresento, e que vai ser votado agora nesse próximo semestre também, é o projeto Fluir, que é o projeto para, em vias em que for possível, tanto a direita como a esquerda ter acesso livre. Então é um projeto que não é de um bairro, ele serve para a cidade como um todo. Então a minha visão de gestão vai me ajudar certamente na evolução do meu mandato. Eu ia falar exatamente isso, como as suas experiências, né, ajudam você no mandato. E realmente alguém que olhou para um lugar onde estava quebrado e conseguiu reposicionar e colocar novas estratégias, tem uma visão de gestão muito melhor para a nossa cidade. Então, o seu foco é sempre olhar para o município de uma forma geral. Isso, de uma forma geral e de uma forma ampla. Além da questão profissional, sou pastor evangélico, né? Pastor há pelo menos 20 anos. Hoje temos uma igreja instituída em São José dos Campos, de uma igreja em São Paulo. E, queira ou não, isso também me ajuda, porque ele me traz a visão do aconselhamento, a visão do estar próximo, a visão de cuidar de pessoas. Então, isso certamente ajuda. Na área da igreja, a gente acaba também ajudando muito na área social, né? Então, a área social, hoje, quando
eu vejo pessoas em situação de rua, o nosso fundo social, isso também é algo que me atrai bastante, porque a gente acaba vivendo e convivendo com isso na igreja. O nosso programa aborda muito sobre a questão da saúde mental e emocional, porque hoje a gente vê o quanto isso tem sido muito decisivo hoje no desencadear de conflitos e também em doenças, em traumas e muitas vezes até em tragédias, né? Que a gente tem aí muitos casos que têm ocorrido. Como você vê que é importante a manutenção dessa saúde mental e emocional dentro das relações, né, hoje focando mais nessa questão da relação a dois, para que a gente possa também prosperar na nossa vida profissional, porque muitas vezes a gente está focado no profissional, mas a gente esquece que a gente tem que cuidar do nosso desenvolvimento pessoal, né, das nossas relações ali, do nosso dia a dia. Como você vê como é importante esse cuidado com a saúde mental e emocional? Agora, no final desse mês, eu e minha esposa, a gente vai dar uma palestra sobre temperamentos. Né? Ou seja, os temperamentos e como eles influenciam na relação humana. Né? No caso, a gente vai falar para casais, então é o relacionamento entre casais. Minha esposa é psicóloga, o que acaba ajudando muito nesse processo também. E eu diria que o equilíbrio emocional ele é fundamental na sociedade como um todo. Né? A gente vê hoje muitos casais, por exemplo, já que estamos falando de casais, que se divorciam, que terminam uma relação pelo desequilíbrio emocional proporcionado, por exemplo, por um problema financeiro. Sim. Então, o casal tem um problema financeiro, eles não estão conseguindo pagar as contas. A partir daí, há um desequilíbrio emocional. A esposa não aceita que o marido não seja o provedor, ou o marido não aceita que a mulher também não ajuda. E tudo isso vai causando esse desequilíbrio. E a partir do desequilíbrio emocional, acaba gerando tantas separações que nós temos visto hoje, né? Hoje a gente vive uma geração em que se separar é a coisa mais fácil do mundo. Né? As pessoas já casam com o desejo de se separar ou com a possibilidade da separação. Claro que é normal, isso acontece na sociedade. A gente tem que lidar com esse problema, inclusive dentro da igreja, a gente acaba lidando com esse problema, mas a gente vê o trauma que isso causa, não apenas para o casal, mas o casal, principalmente aqueles que têm filhos, acaba gerando também esse trauma para os filhos. E tudo isso fruto de um desequilíbrio emocional. Então eu creio que tudo isso é muito importante, é importante as pessoas buscarem ajuda, terapia, é algo fantástico. Por muito tempo, a gente viveu, dentro, aí eu vou falar da questão religiosa, Sim. tanto evangélica quanto católica, a máxima de que terapia é coisa de doido. Então não procure terapia porque é coisa de maluco. Eu vivi em 2017 síndrome de burnout. Sabe o que é síndrome de burnout? Eu tive também. Ansiedade, estresse, pânico e depressão. Você joga tudo num cara só, liga no trifásico e põe o pé na água. É mais ou menos isso. Né? Eu me lembro que eu cheguei a desejar a morte, eu planejei o meu suicídio. Para você ver a gravidade que é isso. Estando no auge da minha carreira. Estava como CEO dessa companhia e neste momento eu vivo essa questão da síndrome de burnout. O que é um desequilíbrio emocional. E o que isso causou dentro da minha família. Eu diria que eu só salvei o meu casamento, a gente só conseguiu seguir porque a minha esposa estava estudando psicologia, portanto se formando na área de psicologia, e ela conseguiu equilibrar as coisas. E naquele momento eu tomei a decisão de que eu iria procurar um psicólogo. E fui até um pouco ressabiado, procurei e ali foi onde me deu este reequilíbrio emocional. Claro que com muita oração, a gente que tem fé, a gente crê também que Deus ajuda muito nesse processo, mas é fundamental. As pessoas muitas vezes, e aí falando de religião, até espiritualizam demais algo que pode ser resolvido de repente uma terapia. Ou seja, feridas emocionais que só serão curadas através de um devido processo. Então muitas pessoas hoje tomam decisões, eu me lembro até hoje, preciso de uma frase do meu psicólogo, em um momento que eu estava numa decisão muito difícil para ser tomada, com relação até ao meu próprio relacionamento, e aí o psicólogo falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Não tome nenhuma decisão no olho do furacão. Sim. Está no olho do furacão? Não decida agora, porque você está no meio da crise. Então é importante ter equilíbrio emocional para que você consiga depois, olhando de fora, tomar a melhor decisão, porque pode ser que a decisão que você tome agora não tenha mais volta depois. Então o equilíbrio emocional ele é fundamental nos dias de hoje. Eu acho que o pior erro é a gente achar que a gente dá conta de tudo. Sim, e não buscar uma ajuda. Então foi super importante você relatar, né, essa situação que você vivenciou, porque muitas vezes as pessoas olham o vereador Cláudio e colocam num pedestal e falam assim, não, com ele a sorte caminha do lado e está tudo certo e não existe desafios e conflitos. Então eu acho que expor essa situação é realmente você se tornar vulnerável para que as pessoas entendam que a dor bate em qualquer lugar. Sem dúvida. E que eu preciso sim buscar uma ajuda
ajuda de um profissional, e é isso que a gente vem trazer hoje, essa expansão, para que as pessoas dêem o seu passo e se inspirem a buscar um caminho, né, para poder resgatar aquilo que muitas vezes não está perdido. É só uma questão de posicionamento, né? Exato. E assim, como que as políticas públicas podem auxiliar, por exemplo, nessa questão da família, dos casais? Porque foi uma coisa que você pontuou que é muito verdadeira e muito presente quando existe um desequilíbrio financeiro dentro de casa. É algo que pega muito na relação, né, vereador? Sem dúvida. Olha, eu diria que eu só queria voltar um pouquinho nessa questão do equilíbrio emocional, né? Até no plenário a gente tem que ter equilíbrio emocional. Tem. Porque no plenário a gente encontra ideias diferentes, divergentes, que são naturais, elas acontecem, né? A gente vive uma sociedade que é mesclada, uma sociedade com visões de mundo, com cosmovisões diferentes, e a gente tem que ter esse equilíbrio emocional. Para estar aqui hoje na entrevista, tem que ter equilíbrio emocional. Quando está aqui diante da Priscila, a postura, né? Então, isso intimida, né? Você tem que ter equilíbrio emocional para entender o processo. Eu não. Né? E seguir em frente. Mas vamos lá, falando de políticas públicas, eu entendo que um vereador, eu vou falar obviamente na questão aí do legislador, que é a minha posição hoje. Como legislador, a gente passa o tempo todo, e aí eu falo até da minha assessoria, procurando projetos que auxiliem a sociedade. Algo que para mim é muito importante, Priscila, eu tomei uma decisão no meu mandato, é que eu não serei um vereador que serei julgado no futuro por quantidade de projetos. Porque quantidade é muito fácil fazer. Basta você fazer uma pesquisa no Google ou no ChatGPT, pesquisa no Brasil inteiro o que está sendo mais feito, Ctrl+C, Ctrl+V e joga. Sim. Eu falei, não, eu não quero. Eu quero uma política pública, eu quero ter um mandato que seja amanhã julgado pela qualidade dos meus projetos. Ou seja, aquilo que vai fazer e que vai dar resultado. Porque projetos, por exemplo, que eles só me dão número, mas que depois eles não trarão um efeito efetivo lá na ponta, não resolve o problema. Ou não atende ao município, né? Porque a realidade de uma cidade é diferente de outra, né? Exatamente. Então a gente tem que avaliar, obviamente, a cidade que nós estamos, o padrão da população que nós estamos, verificar, inclusive, os bairros com maior vulnerabilidade, para que a gente possa propor políticas públicas que efetivamente tragam resultado. Eu diria que esses 4 projetos na área da educação, vou dar um exemplo para você. Um dos projetos que eu tenho é de valorização da norma culta da língua portuguesa. Então hoje se fala muito em linguagem neutra, se fala muito em gírias, as crianças hoje falam muito em gíria. Então este projeto é um projeto que ele valoriza a norma culta. Então a ideia é trazer Olimpíadas para a cidade de São José dos Campos, onde as escolas promoverão isso e as crianças vão buscar entender mais sobre a língua portuguesa. Porque entendendo, isso vai transformar eles em melhores profissionais. Vamos colocar a tua profissão hoje, na questão aqui como jornalista, como pessoa que está entrevistando. A língua portuguesa ela é fundamental. E se nós não valorizarmos isso na sociedade, a gente não valoriza as crianças e profissões do futuro. Hoje, eu creio que você já percebeu isso, nós temos crianças que têm dificuldade para escrever. Sim. Ou seja, a letra é terrível e tem piorado cada vez mais. É praticamente garrancho. Por quê? Porque com a era da tecnologia, as crianças pulam para a tecnologia e acabam não escrevendo mais. Então, são projetos que visam, nessa questão da iniciativa pública, trazer as crianças para o crescimento intelectual, emocional e assim por diante. Muito bom, vereador. Eu vou deixar aqui as pessoas instigadas a conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, dos projetos que você tem através da rede social, que está aí ativa, né, para as pessoas conhecerem, e agradecer a sua participação, que foi só um pouquinho de muito que a gente tem para entregar aí, e fica aberto aqui o nosso estúdio para poder te receber em outras oportunidades. Olha, eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês, sempre que for necessário. Vamos fazer a primeira pausa por aqui, mas é uma pausa bem rápida. Antes de irmos para o intervalo, vamos dar uma espiadinha na arte que está sendo feita ali do ladinho. E aqui vai uma pista. A artista misteriosa de hoje domina diversas técnicas de arte visual. E no próximo bloco, vamos conversar com Larissa Carlisto, psicóloga que utiliza uma abordagem prática e acolhedora para ajudar a construir uma relação equilibrada. Não saia daí. Voltamos com inspiração e hoje estamos falando sobre a importância de cultivarmos um casamento saudável.
Agora vamos conversar com Larissa Calisto, psicóloga e pós-graduada em terapia cognitiva comportamental. Larissa, muito bem-vinda ao nosso programa. O prazer é todo meu, Priscila. Muito obrigada pelo convite. Então vamos pegar esses casais pelas mãos agora e auxiliar a trazer mais expansão de consciência, né? Sim. Então, lembra que até o vereador falou no nosso primeiro bloco que não podemos tomar nenhuma decisão no olho do furacão? Eu acho que a gente já pode levar isso agora também, né, Lari? Isso, o que você acha? Com certeza. Fala pra gente, quais são os pilares fundamentais para uma relação saudável? Isso é muito importante. Eu acho que quando a gente pensa na questão emocional, vale pensar quais são as bases psíquicas para que o ser humano consiga viver de forma saudável. E dentro delas está a confiança, que é um dos elementos fundamentais para a gente conseguir, né? Quando o bebê nasce, a mãe, ela apresenta o mundo e ele precisa ter confiança nesse mundo. A comunicação é um elemento também fundamental, a empatia, construir diálogos saudáveis dentro dessa relação, a intimidade também, seja ela sexual, afetiva ou também intelectual. Então, né, são vários pontos que são fundamentais. Você falou da comunicação aí, e eu acho que independente de relação afetiva, casal, eu acho que essa dica também serve para todas as nossas relações interpessoais, porque eu acho que a comunicação, ela é um ponto-chave, que muitas vezes, quando não feita muito clara, né, e eu até digo assim, que depois da pandemia, a gente teve um celularzinho e o WhatsApp, que diz pra gente que a gente pode resolver a vida ali, né? E muitas vezes a comunicação, ela chega da forma escrita e a gente sabe que aquilo é só 7%. Verdade. Né? E a forma como o outro interpreta está muito nos filtros dele. Então, partindo desse princípio da comunicação, diz pra gente, como a comunicação pode fortalecer o relacionamento? E que dica você pode trazer aí nesse contexto? Sim, a comunicação, ela vem para diminuir esses ruídos, né, para poder trazer clareza também para a informação, aquilo que a outra pessoa quer falar e transmitir. Porque quando a gente se comunica, a gente não lê apenas o outro, a gente também lê muito do que é nosso, que isso acontece na projeção. Então, com isso, a interpretação ela pode mudar. E aí, conforme a gente vai se comunicando, a gente vai diminuindo as distorções mentais, né? E se comunicar é uma coisa que as pessoas também precisam aprender. Então eu falo, né, pro casal lá na terapia de casal, vocês precisam aprender a se comunicar, mas a gente já se comunica. E é através dessa comunicação que a gente briga. Através dessa tentativa de conversar, de criar diálogos, é que acaba acontecendo os conflitos dentro de casa. Então a gente sempre aconselha, né, a comunicação não violenta, né, que é um processo que você primeiro observa, depois você busca compreender como você está se sentindo, para depois expressar a sua necessidade. Sempre partindo de um olhar seu e não de uma acusação para o outro. Então, o que a gente fala tem muito poder, né, de impactar ali na vida do outro. A gente pode causar vida e pode causar morte com a nossa língua. Então, a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente fala. Onde você acha que está a maior falha, né, nessa questão da comunicação? Né? Onde que se peca? Talvez tentar resolver pelo WhatsApp, mandar mensagem, falar assim... E é isso? Qual está a maior problemática aí hoje, no dia de hoje, pelo que você vê de experiência que chega para você? Eu acredito, né, que a tecnologia, ela às vezes nos auxilia, mas tudo precisa ter um equilíbrio, é claro. E muitas pessoas usam a tecnologia como se fosse algo para eu me esconder. Então, ali atrás, eu posso ser uma persona diferente de quem eu realmente sou. Então, tem pessoas que conseguem enviar textão, né, por mensagem, mas aí quando está pessoalmente, não tem essa capacidade de falar, de trazer para fora, de comunicar suas necessidades. Então, eu sempre sou a favor do presencial, para que você possa expressar e para que diminua esses ruídos, até de interpretação. Quando a gente lê uma mensagem, que tom é que está essa mensagem, né? Às vezes pode ser uma interpretação errônea também. Então, hoje na terapia, o que eu vejo que atrapalha o processo de comunicação é o egoísmo, é o olhar para si.
né? E como você vê o outro também a partir de uma lupa muito restrita e individual, sendo que o ser humano ele é muito além até que os próprios olhos dele pode ver. Diz pra gente, no dia a dia, como lidar com os conflitos? Principalmente nessa situação, quando a gente diz da questão financeira. Sim. Porque às vezes isso pega muito. E muitas vezes na agenda, né? Porque cada um tem a sua agenda e juntos têm as responsabilidades, porque muitas vezes dentro de um casal você tem filhos. Não, você pega na escola, eu pego na escola, e você não pegou, você não fez isso, né? Como lidar com os conflitos na rotina? Sim. O mundo contemporâneo muitas vezes esmaga, né? De tantas responsabilidades, expectativas. Eu acredito que o principal é você focar no problema e não na pessoa. Né? Então, a gente entender ali qual que é o problema. Porque você, né? Às vezes já chega no consultório com esse discurso, porque você é irresponsável. Não, espera, né? Calma. Vamos olhar para o problema. Vamos olhar para como a gente pode, né, mutuamente conseguir solucionar esse problema. Quais as estratégias que vocês podem pensar juntos? Muitas vezes, até no início do relacionamento, as pessoas ignoram. Né? Porque quando eu falo dessa parte, né, o que você busca no relacionamento, as pessoas buscam ser felizes. Mas muitas das vezes essa expectativa ela vem de um imaginário. Não vem da realidade, porque muitas vezes ela é movimentada pela paixão. E a paixão, ela tem data para acabar. É momentâneo. E o amor, não. O amor, ele é trabalhoso. E é nesse momento que começa mesmo aquilo que realmente vai construir legado para a vida. Então, é importante pensar que a gente vai ter gasto de energia, sim. Vai ter renúncia, sim. Vai ter que aprender a ceder em muitos pontos. Mas que sim, é possível sobreviver e é possível ser feliz, né? A gente fala sobre autoconhecimento aqui, né? Sim. E assim, como você acha que o autoconhecimento individual de cada um, né? Porque cada indivíduo é um ser repleto de experiências, né? E como o autoconhecimento pode contribuir nessa relação a dois? Pode contribuir demais, né? Porque a partir do momento que você tem autoconhecimento, você consegue diminuir muitos impactos causados, às vezes, por uma insegurança. Então, se eu me conheço, eu sei quais são os meus esquemas desadaptativos. Né? O que são isso, Larissa, esquemas desadaptativos? A partir do momento na nossa infância, a gente vai construindo o nosso eu. A gente vai construindo a nossa identidade, a nossa personalidade e a nossa visão pelo mundo. E com isso, muitas vezes, a gente vai construindo crenças limitantes, e com isso a gente enxerga o outro também com crenças limitantes. A partir do momento que eu me olho, que eu me vejo, eu consigo compreender. Não, pera, essa aqui é uma crença minha falando. Né, de um medo, de uma insegurança, uma crença de desamparo, por exemplo, de um abandono. Eu vou dar um exemplo, né, no consultório. Às vezes, se uma pessoa tem uma crença, um esquema desadaptativo e ela não reconhece isso, por exemplo, de desamparo, às vezes o cônjuge dela pode estar mexendo no celular e ela ler aquilo como um desprezo, como um abandono. Vamos falar um pouquinho de crença, porque a gente fala muito sobre isso e as pessoas às vezes não têm a compreensão do que é a crença, né? Então, assim, vou deixar a Lari falar sobre o que é crença para as pessoas entenderem. Sim, ok. Eu gosto de fazer um desenho, eu gosto sempre de trazer esse imaginário para a gente visualizar. Então, como que acontece nas situações da vida? Existem situações a gente não controla. Eu sempre trago isso para o consultório, né? Alguém pode chegar aqui, pode acontecer qualquer coisa, situações a gente não controla. Situações, elas geram um pensamento automático. Frases aleatórias que passam na nossa mente, né? O que o pessoal costuma chamar de pensamento intrusivo, né? Desses pensamentos geram emoções. E de emoções geram comportamentos, né? Eu gritar, bater ou me calar, ou respostas fisiológicas, de chorar ou de passar mal, né, dependendo da questão emocional. Dentro desse pensamento automático, dessas frases que vão passando, a gente se aprofunda em compreender. Se eu chego em um lugar, ou se eu estou em um primeiro date no meu relacionamento, e eu penso, eu acho que ele não vai gostar de mim. Eu acho que eu não sou boa o suficiente. E aí vem uma emoção de tristeza ou de angústia ali naquele momento e um comportamento de se calar ou de não mostrar sua autenticidade.
Eu preciso compreender qual é a crença que movimentou esse pensamento automático. Ou seja, ela deu o seu posicionamento com base nas suas crenças, ou seja, as suas experiências vividas, né? Isso. É como se fossem várias caixinhas e em cada situação vivida, o seu corpo padronizou uma resposta. Exatamente. Né? E nessa resposta, quando você vive algo similar a isso, independente de passei por uma rejeição quando eu estava na 7ª série e convidou todos os amiguinhos para a festa e eu não. Mas depois você viveu uma relação afetiva e você se sentiu rejeitada, como se seu corpo tivesse vivenciado uma experiência similar, a sua resposta vai ser similar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ressignificar, né, doutora? Isso, ressignificar. E assim, eu até trouxe toda essa explicação do pensamento automático, porque muitas vezes o que a pessoa vai reconhecer é um pensamento automático, antes de compreender que aquele pensamento automático, ele surge de um processo de crenças, né? E as crenças, elas são em camadas, né? Até chegar numa crença central ali, né? Que vem, às vezes, trazida dessa construção aí do eu. Então, a criança, ela não deixa de existir, é a gente que deixa de alimentá-la. Isso, né? Exatamente. E como que a gente faz para manter a nossa individualidade dentro de uma relação? Construindo, né, repertórios de hobbies, de alternativas, de experiências que você vai se conectar ali, né, que vai favorecer aquilo que você valoriza, né, compreendendo também e respeitando aquilo que o outro quer. Vamos contar uma historinha aqui. Eu comecei uma relação, estou há muito tempo, já estou casada, mas eu nunca fiz esse posicionamento. Mas agora eu estou estudando, estou assistindo o programa Inspiração, a minha mente está abrindo e eu percebi que eu precisava ter buscado mais isso, ter um tempo para mim. Só que eu vivo uma relação que não é muito aberta a isso, porque eu nunca me posicionei. E agora? Ai, o que a gente faz, doutora? Nunca é tarde, né, para começar, para realmente se posicionar. Eu acho que vale a pena trazer essa comunicação, a comunicação não violenta, refletir sobre o porquê que muitas vezes a pessoa deixou por muito tempo. Chegar nisso, né? Isso. Então, quais foram ali os processos que tornou ela a se adaptar a esse tipo de comportamento, né? E trazer isso pro seu parceiro, que eu acredito que com um bom processo de comunicação, de reflexão, tudo é possível. Uma outra questão que eu queria que você abordasse aqui pra gente é a questão dos ciúmes, né? Como trabalhar essa confiança através de uma relação que às vezes tem um ciúme excessivo. Sim, isso é um ponto muito importante, né? Porque já vem do ser humano, principalmente pessoas que são muito ansiosas, uma necessidade de previsibilidade. Então, o seu parceiro, ele precisa saber que ele precisa transmitir essa confiança, né? Então, eu já falo, né, dessa questão dessa responsabilidade. Nós temos responsabilidade com o outro, né? E a partir disso, a partir do momento que eu tenho uma relação onde tem confiança, é que eu vou compreender. Esse ciúmes, ele faz parte de algo real ou imaginário. Ele pode chegar até a ser patológico, dependendo de como ele acontece. De fantasias mesmo, totalmente fora da realidade, que pode ocorrer ali na mente da pessoa. Isso precisa ser tratado. Lari, nossa, a gente poderia aqui ficar falando infinitamente sobre esse assunto, que a gente tem muitas abordagens para a gente fazer. Muito. Poderia até abrir aqui para o povo mandar pergunta, que ia chover. Eu quero agradecer você. As pessoas podem estar acompanhando o seu trabalho pelas redes sociais, né? A gente vai colocar aqui abaixo. E que a gente possa olhar para as nossas relações, né? De uma forma com autorresponsabilidade, né? Muito obrigada pela sua participação aqui no Inspiração de hoje. Muito obrigada, eu que agradeço. Vamos para mais um rápido intervalo, mas antes vamos dar aquela espiadinha no nosso artista misterioso. No próximo bloco, vamos descobrir que arte é essa que está sendo feita. Voltamos em um instante. Voltamos com o programa Inspiração e agora com um quadro que te incentiva a se desafiar. No Desafio Inspiração de hoje, quem nos inspira é Michele Laginestra, que trabalha com dança de salão em São José dos Campos e São Paulo há mais de 20 anos, com muita experiência. E hoje eu quero convidar você a arrastar a cadeira, porque a gente vai fazer uma atividade de dança para trabalhar as nossas relações afetivas. Muito bem-vinda, Michele.
Bom dia, obrigada pelo convite, Pri. Muito bom estar aqui no programa Inspiração. Eu e Michele, que já somos parceiras, ela trabalha já conosco lá nos projetos, trazendo a dança também para trabalhar aí com os casais, tá? Antes da gente movimentar o corpo, tá? A gente vai conhecer um pouquinho sobre a Michele e esse trabalho que ela faz com a dança de salão. Mi, como você acha que a dança de salão pode ajudar a aprimorar essa comunicação não verbal que a gente falou? Sim, isso é muito interessante, né? Eu estava aqui escutando no bloco anterior a Larissa falando e ela usou várias palavras, né? Confiança, equilíbrio, conversa, tudo isso tem a ver com a dança. E com a dança A2, particularmente, é fundamental. Só que essa conversa que a gente falou no bloco anterior, ela é uma conversa corporal, né? É uma linguagem corporal. Então, é muito importante que os dois estejam abertos a participar dessa linguagem, né? Não existe aquela coisa, eu mando e você obedece. É uma conversa corporal. Então, assim, eu tô te ouvindo e você também tá me ouvindo. Então, isso é muito interessante. E como que a dança trabalha essa questão da confiança? Isso é super importante também, porque se eu não confio na pessoa com quem eu estou dançando, provavelmente eu não estarei disponível para poder fazer a minha movimentação. Eu vou estar ali com um certo receio, com medo e tal. Então, a dança, ela desenvolve essa questão da confiança também, sem dúvida alguma. Mi, que técnicas você usa para trabalhar essa questão da liderança, né? Porque horas é o homem, hora é a mulher. Como que a gente trabalha isso? De uma maneira geral, quando a gente está iniciando, vamos dizer assim, hoje em dia eu uso mais uma palavra que é um propositor e a pessoa que está que está ali como intérprete, independente se é um homem, se é uma mulher. Digamos aqui, por exemplo, eu vou estar aqui como propositora, vou chamar aqui para a gente fazer algumas coisas, e aí eu tenho que ter a confiança de passar essa movimentação, porque eu preciso, para que isso reverbere no corpo da outra pessoa, eu preciso dançar. Eu não devo simplesmente, estou aqui, por exemplo, quero que você faça uma movimentação e eu te levo no braço, né? Não, mando, vai para lá, vem para cá, não, não. É um trabalho em conjunto. É um trabalho em conjunto, né? E os dois têm que se permitir essa mobilidade. Vamos lá, que eu já falei muito, vocês já viram que eu já tirei a blusa, já vou jogar a ficha aqui, ó. Cadê? Posso? Ó, tô entregando minha ficha aqui, porque agora, ó, eu vou fazer o papel de parceira da Michele. E vocês aí em casa já levanta o homem e fazem, ó, bora, que tem um exercício para nós fazer aqui. Uma coisa importante, Pri, que eu queria chamar a atenção, que apesar da gente estar trabalhando com a dança de salão, que é uma dança que trabalha a dois, assim como no outro bloco a gente já escutou sobre autoconhecimento e tudo mais, aqui é fundamental que cada um, antes da gente estar junto, da gente se abraçar, eu tenho que ter a minha consciência corporal, você tem que ter a sua consciência corporal individualmente. Então, assim, antes da gente efetivamente se abraçar, eu vou pedir para a gente fazer uns exercícios aqui sozinhos. Muito bem. Eu queria chamar a produção também, música. Né, gente? Vamos colocar uma música? E a produção tá tímida. Ai, produção, Vai ser vem nóis. aqui, produção. Olha essa música. Essa música é um samba, né? E aqui, o que a gente ouve? Tem duas batidas que são bem marcadas, né? Então, no samba, que é um samba, quando a gente dança samba 2, a gente dança normalmente samba de gafieira. Eu tô aqui escutando duas batidas que a gente vai marcar, que são os tempos fortes da música, né? Então, tô aqui, ó. Essa marca é a marca do tempo forte da música, certo? No samba, o que acontece? Se eu, sem música, tivesse marcando uma coisa assim, pode segurar um pouquinho a música. Se eu tivesse marcando uma coisa assim nessas marcações, tum, 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 você diria que eu tô dançando samba? Não. Não. Mas eu tô na marca, não tô? Tum, Tá.
tum. Tá no tempo. No samba, o que eu preciso fazer? Eu preciso trazer para o meu corpo a ginga. Então, essa marca eu vou continuar fazendo, só que com a ginga do samba. Solta um pouquinho a música pra gente. Vamos ver a diferença. Solta o corpo aí, gente. Disso aqui, tum, 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 tum. Tô marchando, não tô dançando samba. Agora, Ok. e se eu fizer isso? Tem mais cara? Pegou aí, gente? Tem mais cara de samba? Só no lugarzinho, ó. Tum, tum, certo? Agora, a gente vai fazer isso juntas, né? Para que isso reverbere no corpo uma da outra. Então, se eu tô como propositora, vou te abraçar. Na dança de salão, quem tá propondo vai abraçar, braço direito aqui, ó, nessa região da escápula da outra pessoa. Ela vem me abraçando, mantendo esse contato aqui e chega lá na minha escápula também. E eu vou oferecer a minha mão esquerda aqui no centro de nós duas. A mão, tá? gente. Isso. Agora, preciso fazer que isso passe para o corpo dela, né? Então vamos tentar nessa marcação, ó. Tum, tum, tum. Já estamos dançando. E aí, com isso, a gente pode aproximar um pouquinho, a gente pode girar um pouquinho e a gente segue nessa marca de tempo forte. O que eu posso fazer agora? Vou pegar a Pri aqui, ela não sabe o que eu vou fazer. Não, faço a mínima ideia, gente. Eu tô nervosa. Não, Eu que relaxa. sempre tô no controle, tô sabendo de nada. Aqui a gente vai circular o salão, porque a dança de salão a gente circula sempre no salão no sentido anti-horário, tá? Então eu vou começar a caminhar com ela. Só que é uma caminhada, veja, nessa marca de tempo forte, que não é uma caminhada assim, né? Tum, Seca, né? Tô que nem um robozinho Ó. aqui, né? Mas tô marcando lá embaixo, mas não tô dançando samba. Cadê a ginga? O legal é que a gente tem que sentir a vibração do outro, né? ó? Exatamente. Eu tô aqui, na Isso minha nada marca. mais é do que empatia, né? Sem dúvida. Confiança, equilíbrio. E aqui a gente vai. Tum, 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 tum. E volto pro meu balancinho. Aqui eu já rodei o salão. Ah, mas não tenho muito conhecimento de repertório. Não tem problema. É um processo, né? Isso é uma coisa interessante. As pessoas às vezes chegam na dança de salão e querem passo, né? Passo, 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 passo. Só que o passo, ele tem que ser a última coisa, na verdade, assim, porque tudo isso que a gente tem aqui de conexão, né, de conversa corporal, de entender um o outro, de sentir o ritmo, é muito mais importante, porque isso vai estar sendo usado para todos os passos que a gente fizer. Então, o passo é uma figura, né? Então, ele é secundário a isso que a gente está falando, né? Então, gente, olha, fica pra vocês aí essa experiência. Aproveita aí a sexta-feira ou sábado, faz uma jantinha, põe uma musiquinha, um sambinha e pega o marido, a esposa e vai, ó. Vamos fazer uma experiência diferente que eu aprendi lá no Inspiração? Eu acho que vai ser super legal. Então, eu quero agradecer a Michele. Eu que agradeço, Pri. Muito bom estar aqui com você nesse programa lindo. Parabéns. Que todo mundo E possa estamos levar aí. para casa um pouquinho do que a gente entregou aqui hoje. Com certeza. Agora chegou o momento de revelarmos a arte e o artista de hoje. Vou chamar aqui no estúdio Fabíola Canedo, artista visual, natural de Goiás. Fabíola vive e trabalha em São José dos Campos. Sua pesquisa poética e filosófica explora o tempo como experiência e matéria de criação. Canedo utiliza diversas linguagens como pintura, escultura, aquarela e vidroarte para instigar, transformar
e trazer memórias. Sua obra combina cores, texturas e matérias naturais para refletir sobre o corpo, a alma e a terra. Fabíola cria uma verdadeira arqueologia poética que conecta passado e presente. Muito bem-vinda, Fabíola, ao nosso programa. Tudo bem, obrigada pelo convite. Gente, eu fiquei inspirada porque eu vi uma exposição da Fabíola lá no Vicentino Aranha, e daí eu peguei o cartão dela lá, fiz contato com quem estava lá cuidando da exposição, e ela me mandou uma mensagem e a gente fez essa ponte aí, porque eu acho que vocês precisam conhecer um pouquinho mais desse trabalho, que é tão diversificado, né, que tem... ela se inspira de uma forma diferente para trazer à tona as suas obras. Fabíola, o que te inspirou a explorar o tempo como tema central da sua arte? Bom, o tempo é esse dilema existencial, né, da humanidade, já desde os primórdios. E o tempo eu considero essa matéria invisível que conecta toda a nossa existência, né? Esse fio silencioso que conecta passado, presente e futuro. Ó, a gente tem uma mesinha ali com umas pedras, e a Fabíola vai falar para a gente o seguinte: como que você escolhe os materiais que você vai utilizar para a produção da sua obra? A escolha dos materiais, ela não é meramente estética, né? Eu trabalho com materiais naturais, orgânicos, né? Vindos da terra. Então, eu trabalho com madeira, com areia, trabalho com pigmentos naturais, né? Extraídos da terra. Trabalho também muito com pedras, né? Com gemas, com ágatas, conchas, corais. Muito bom. Lindo, né, gente? Maravilhoso aquela combinação ali. A gente ainda não vai revelar a obra que ela fez. Fica aí até o final para vocês poderem se inspirar. De que forma a sua pesquisa poética e filosófica influencia o seu processo criativo? A pesquisa parte dessa dialética entre tempo e matéria, né? Então, a própria matéria me traz essa observação da passagem do tempo. Então, eu me inspiro nas paletas, né, dos objetos nos quais eu pesquiso, e também na questão da memória, da transformação, né, da passagem silenciosa do tempo moldando a matéria. Muito bom. Você poderia contar um pouco sobre como transita entre diferentes linguagens artísticas, né? Que tem a pintura, a escultura, o vidroarte também, que é algo que a gente ainda não trouxe aqui. A minha pintura e a escultura, elas caminham juntas. A minha pintura, ela já é escultórica, né? Eu trabalho com uma matéria anterior às tintas, né? Então, eu faço ali uma pintura já escultórica. E a escultura parte também de materiais naturais, das pedras, das pedras brutas, das pedras polidas. Eu faço esculturas em madeira também, argila. E qual foi a outra pergunta? Como que você se inspira? Mas vamos fazer o seguinte, para as pessoas de casa entenderem melhor. Vamos virar a obra? Vamos, porque eu acho que elas vão entender mais. Ó, a obra da Fabíola, ela vai virar para a gente. Dá uma olhadinha, gente. Pode virar, Fabíola. Ó. Conta pra gente, Fabíola, como que foi a produção desse quadro? Tá, essa obra é uma obra da série Kairos, que já é uma série que eu trabalho há uns 2, 3 anos, que é uma série que se inspira no tempo fluido. Kairos é uma palavra que significa tempo em grego, né? Os gregos chamavam de Cronos, tempo linear, e Kairos, que é esse tempo fluido. Então, eu parti de representação de raízes e pedras. No caso, eu trabalhei hoje com o quartzo rosa, né, que é essa pedra que significa amor, cura. E a nossa pergunta era a seguinte: como que você transita por tantas vertentes, né? Que é a pintura, a escultura, a vidroarte. Aqui, a gente tem quais tipos de atuação? Aqui é uma pintura que eu disse que já é escultórica, né? Porque ela tem toda essa textura, esse relevo, né? Que ele é conseguido, eu faço através de uma massa, de uma matéria que eu coloco na tela antes da pintura. E como o tempo é esse eixo central, ele conecta todas as minhas linguagens, né? Todos os suportes. O videoarte que você perguntou, eu não sei se você se lembra na exposição, tinha uma salinha que passava um vídeo. Sim. Então, a videoarte é essa forma de se expressar através de um vídeo curto, né? No caso, eu fiz um vídeo mostrando as pedras, de onde eu recolhi as pedras, né? Mostrando uma caminhada ali também por paisagens que inspiram essa série, inclusive, né? Essa série Kairos, ela é inspirada nesse tempo onde as paisagens se formam. Toda inspiração se inspirou em alguém ou em alguma coisa, né? Porque nada se cria, tudo se transforma, né? E eu queria saber qual foi a sua inspiração para hoje trabalhar nesse formato e nessa vertente.
A inspiração de hoje foi a minha terra, né? Eu sou de Goiás, ali a minha cidade é a próxima região da Chapada dos Veadeiros, que é uma região muito rica em natureza e também em cristais. Então você anda ali pelas trilhas, pelas cachoeiras, você vê cristais ao redor dos rios ali, das nascentes das águas. Então eu trouxe essa memória da minha terra, essa questão de estrutura, de lar, casa. E que sensação ou memória você quer que o público tenha quando ele vê, por exemplo, uma exposição sua, que ele leve para casa? Eu acho que pausa, respiro, né, nesse mundo tão corrido que a gente vive hoje, e eu busco evocar sensações de contemplação, de paz, tranquilidade, reflexão. Acho que a minha maior busca é trazer reflexão ao público que visita. E isso tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, porque é um convite para a gente refletir, para a gente dar uma pausa, para a gente respirar, para que a gente possa se conectar com as nossas essências, porque a Fabíola nada mais fez do que isso, trazendo aquelas memórias que estão guardadas na origem dela, resgatando e colocando à tona como uma experiência para todo mundo que pode vivenciar, ter a oportunidade de vivenciar essa exposição, que é maravilhosa o trabalho que ela realiza. Então, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais do seu trabalho, Fabíola, fala pra gente a sua rede social. É @Fabíola com 2 L's Canedo, né? O Instagram, o site é www.fabiolacanedo.com e siga para verificar onde vão acontecer as próximas exposições e o meu trabalho. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui conosco, que a gente possa levar um pouquinho da arte, um pouquinho da dança, né, um pouquinho do trabalho que a autoridade faz e também traz a sua vivência para a vida, né, de todo mundo. Muito obrigada. Chega ao final mais um programa Inspiração e hoje refletimos juntos sobre o quanto construir uma relação saudável a dois é um ato contínuo de amor, respeito e crescimento mútuo. Que cada passo dado em direção ao equilíbrio fortaleça não só o casal, mas toda a família e a comunidade ao seu redor. Lembre-se, o amor verdadeiro se constrói dia após dia, com paciência e dedicação. Que essa inspiração siga com você, iluminando a sua caminhada a dois. Até a próxima semana e um grande beijo.